na sala João de Grumonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Chico Kiko e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projeto de lei 257 de 2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia, projeto de lei 258 de 2019, de autoria do vereador Davi Muniz, requerimentos 5900 a 5901 de 2019, de autoria do vereador Ivan Moraes, o Samuel Salazar, 5902 a 59 e 5903 de 2019, de autoria do vereador Ivan Moraes. Na hora destinada ao pequeno expediente, o primeiro orador ocupado a tribuna, o vereador Antônio Luiz Neto, parabenizou o Clube Náutico Caparibe pela sua classificação na final do Campeonato Brasileiro da Série C, lamentou a atitude da Polícia Militar de Pernambuco por não fazer o policiamento na partida marcada pela CBF. Próxima oradora, a vereadora Michele Collins, informou que tem acompanhado, junto à comunidade, entre a pulso, as obras que serão incluídas na rua Bruno Veloso, pois trata-se de um projeto inovador que trará diversos benefícios para aquela comunidade. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Carlos Guerreiro, falou sobre as benfeitorias que serão realizadas nos bairros da cidade do Recife. Disse que há 16 anos o mercado Nova Descoberta não recebe uma devida revitalização. Próxima oradora, a vereadora Gorete Queiroz, celebrou a Lei Maiara, que controla a comercialização de ácido na cidade. Tratou do trabalho que realizou nesse final de semana com a Energia Americana, onde 3 profissionais na área de veterinária vieram para o Recife. O próximo orador, o vereador João da Costa, também trouxe o fato de que a Polícia Militar não cumpriu o mandato de segurança feito pela Justiça de Pernambuco, que visava garantir a segurança de milhares de torcedores que estavam na partida no domingo entre Náutico e o Juventude. Próximo orador ocupar a tribuna, o vereador Ivan Moraes corroborou com a fala do vereador João da Costa e informou que ontem fez uma ampla agenda e que dentro dela estava a parada da diversidade do Recife. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse chamada regimental, a oportunidade por registrar as presenças dos senhores vereadores, solicitando verificação de quórum, atendendo o vereador Carlos Guerreiro, atendendo o pedido. O senhor presidente solicitou ao segundo secretário que procedesse chamada de verificação. Estavam presentes os vereadores Herto Luna, Alcide Teixeira Neto, Aline Mariana, Almir Fernando, Amado Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Regis, Carlos Guerreiro, Chico Kiko, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Felipe Francis Mar, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, Jair Masfora, João da Costa, Júnior Bocão, Gorete Queiroz, Renato Antunes, Romerinho Jatobá e Samuel Salazar, total 24. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a ordem do dia, do qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 5663 de 2019, da autoria do vereador Chico Kiko, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 5688 de 2019, da autoria do vereador Davi Muniz, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5715 de 2019, da autoria do vereador Rinaldo Júnior, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 5827 de 2019, da autoria da vereadora Natália de Menudo, foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 660, 228 de 2019, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, opinando pela aprovação do projeto de lei 320 de 2017, da autoria do vereador Chico Kiko, foi aprovado. Não havendo matéria do prolongamento ao do dia, o senhor presidente passou para o grande expediente. O primeiro orador ocupar a tribuna, o vereador Hélio Guabiraba, agradeceu ao prefeito Geraldo Júlio e a presidente da CTTU pela sinalização da Avenida Otacílio de Azevedo, na zona norte do Recife. Também parabenizou o Clube Náutico Caparibe, que, por não haver a presença da Polícia Militar de Pernambuco, contratou 200 seguranças que estavam lá com os guardas municipais, que fizeram excelente trabalho. Foi aparteado pelos vereadores Almir Fernando e Carlos Guerreiro. O próximo orador com o patrulho, o vereador Renato Antunes, fez críticas às merendas servidas nas escolas públicas municipais, pediu informações e ainda obteve resposta concreta acerca do assunto, tomando conhecimento
do artigo 133 do Regimento Interno, o vereador fez o requerimento para que fosse criada uma comissão parlamentar de inquérito, foi apartado pelo vereador Ivan Moraes, e ainda o vereador Ivan Moraes informou ainda que assinará o requerimento o vereador Renato Antunes Fred Ferreira, que também irá assinar o requerimento do vereador. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais às 18 horas, em uma reunião solene no local do costume, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, lida a ata. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Solicito ao vereador Hélio Guabiraba que faça a leitura do expediente do dia. Deixa eu ver, cara. Projeto 259/2019, da autoria do vereador Ivan Moraes. Estou vendo bem baixinho. Projeto de lei ordinária 260/2019, da autoria do vereador Renato Antunes. Lida a ordem do dia, senhor presidente. Feita a leitura da ordem do dia, encerro o expediente inicial e passo a chamada dos senhores vereadores e vereadoras inscritos no pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Aderaldo Pinto. Declinou. Convido o vereador Maguari. Vereador Maguari, Vossa Excelência tem 5 minutos. Tinha um. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, existe uma denúncia a nível do Brasil inteiro do senador Álvaro Dias, lá do Paraná, referente às manipulações de resultados de loterias. E isso vem agravando, né? Não foi tomada a providência. Desde o ano 2004, né, ele denunciou a manipulação e resultado de loterias e também a lavagem de dinheiro através das loterias em todo o Brasil. Essas loterias são administradas pela Caixa Econômica Federal. E através do COAF, com informações sigilosas, foi apresentado nomes dos ganhadores, entre aspas. Um cidadão ganhou na loteria 525 vezes. A gente vê que não tem a mínima legalidade de o camarada ganhar 525 vezes na loteria. O outro, 300 vezes. Outro cidadão, 206 vezes. E houve outro cidadão que ganhou 207 vezes. No mesmo dia, isso ocorreu. E o crime de lavagem de dinheiro está aí estampado no Brasil. Ontem, novamente, o Álvaro Dias voltou à tona com essas questões. Ele foi interrogado por um repórter. O senhor fez a denúncia, como é que ficou, como é que anda o processo? Ele disse, eu espero que seja tomadas as devidas providências, porque até agora foram investigados, foram responsabilizados e até o momento não foram punidos. Então a gente vê que essa questão de loteria no nosso país, ela tem alguns viés que não são decentes, não são direitos, não tem a mínima conotação de honestidade. Mas a denúncia ocorreu, a imprensa tomou conhecimento, mas não teve punição para os que infringiram a lei. Isso é bom e entender que essa questão de loterias, eu até desconfiava de loteria esportiva, loteria federal, Telemania, Telecena, Mega Sena, Quina, são muitos jogos que a Caixa Econômica administra. Agora, quem é que ganhou? Quem foi que ganhou? Não conheço. Aí está aí a denúncia a nível de Brasil, do senador Álvaro Dias, que já denunciou, o COAF tomou
conhecimento, responsabilizou, mas ninguém foi punido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Convido o vereador Rinaldo Júnior. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, senhora vereadora, boa tarde a todos vocês que nos acompanham, aqui da imprensa, vocês que estão nos assistindo na TV Câmara, os amigos das galerias, venham sempre, aqui é o lugar de vocês, como Ivan diz, aqui vocês são os patrões. Pessoal, eu venho aqui hoje na tribuna, de forma muito feliz, para dar uma excelente notícia, em especial a todos os trabalhadores, em especial os trabalhadores terceirizados aqui da cidade do Recife. Foi sancionado e virou lei o nosso projeto, agora a lei 18.626 de 2019. No último sábado, eu comentei aqui, há 3 semanas, como era importante essa lei. E hoje, recebo a notícia que foi sancionado, para minha felicidade. Nenhum trabalhador terceirizado vai mais sofrer com os atrasos de salário enquanto a gente estiver aqui nessa Câmara. Porque temos agora, Ivan, um instrumento de fiscalização importantíssimo. A partir de agora, a partir de segunda-feira, o empresário só recebe a sua fatura quando comprovar que pagou todas as verbas trabalhistas e todas as repercussões previdenciárias. Isso quer dizer que aquele mau empresário, que por muitas vezes, mesmo recebendo a fatura da Prefeitura da cidade do Recife, ele sonegava impostos e não garantia o direito dos trabalhadores. Agora acabou isso, porque foi uma lei construída aqui nessa casa, uma lei que lá atrás, quando eu militava, e como milito até hoje, nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais, e eu vi o sofrimento do trabalhador terceirizado. E aqui a gente implantou esse projeto, a gente contou com a colaboração de forma unânime dessa casa, para chegar no momento que aprovamos a lei. E o prefeito Geraldo Júlio e o secretário de governo, João Guilherme, me deram a oportunidade de conversar, de construir, e a lei está aí, sancionada, publicada no Diário Oficial do último sábado, a lei 18.626, uma gigantesca conquista para o trabalhador, que a partir de agora, tenha certeza que o empresário só recebe sua fatura quando comprovar, de forma efetiva, que pagou todos os salários e depositou todo o fundo de garantia e toda a repercussão previdenciária desse trabalhador. É uma conquista gigante, que eu subo na tribuna para comemorar, porque eu sei o quanto esse trabalhador sofre, porque sofri muito ao lado deles, nas ruas do Recife, quando por muitas vezes, falsos empresários submetiam a esse trabalhador ficar sem um pão para levar para casa. A partir de agora, não. Só recebe fatura aquele empresário honesto, que é esse que queremos para a cidade do Recife. Aquele empresário que cumpre com suas obrigações. Nenhum trabalhador da cidade do Recife hoje vai ficar sem receber seu salário. Isso é uma alegria, uma vitória do trabalhador terceirizado, uma vitória do sindicato da categoria, uma vitória do povo do Recife. Muito obrigado, é dia de comemorar, e essa lei é para todo trabalhador. Obrigado, excelência. Convido o vereador João da Costa. Vossa Excelência tem 5 minutos. Tá boa. Vermelha. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora aqui presente, aqueles que nos acompanham de casa, hoje eu não poderia deixar de repercutir aqui o pronunciamento do presidente Bolsonaro na ONU.
Como vereador do PT e como estudante do curso de Relações Internacionais, eu não poderia deixar de fazer o registro do que representa para o nosso país a postura do presidente hoje na Assembleia Geral da ONU. Como disse o jornal The Guardian, jornal inglês, um discurso arrogante, cheio de bile e desastroso. Mas a gente entende, dá até para entender. O presidente Bolsonaro, nos últimos 15 dias, saiu uma pesquisa em que a sua popularidade anda caindo pelas tabelas. Já existe mais gente contrária ao seu governo do que defendendo o governo Bolsonaro. Semana passada foi feita uma pesquisa em que 52% da população diz que o governo Bolsonaro é muito mais corrupto do que qualquer outro que tenha passado pela República. E o presidente vai à Assembleia Geral das Nações Unidas para fazer um discurso para a sua base e continuar articulando sua base de apoio para disputar as eleições em 2022. Exalta a ditadura para acionar o apoio dos militares. Faz um discurso religioso para continuar mobilizando os pentecostais em apoio ao seu governo. E ameaça os índios e as reservas indígenas, dizendo que ali tem muito ouro, muito nióbio, e que só 8% do território brasileiro é ocupado hoje pela agricultura, colocando muito claro que aquelas terras de reservas indígenas devem ser destinadas ao agronegócio e às grandes empresas mineradoras. O presidente mente descaradamente e leva toda a sua propaganda de fake news da campanha para o mundo inteiro. E quais são as consequências de uma postura de um presidente desse, diante de uma Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi criada para fomentar o diálogo, a cooperação e evitar os conflitos internacionais, para que eles não fossem mais resolvidos através de guerras, e sim através da diplomacia, do diálogo. Aliás, o filósofo Kant, um dos pais do iluminismo, que o Bolsonaro diz que a razão expulsou da alma dos seres humanos Deus. Então é preciso que a gente tenha claro que as consequências são graves, porque o isolamento do Brasil, a destruição de uma política de diplomacia construída há mais de 100 anos, através de uma diplomacia de prestígio que foi fundamental para o Brasil, sem ser um país rico, sem ser um país militarmente forte, ocupar espaço na cena internacional. Isso foi fundamental para que o comércio de commodities e outros comércios permitisse o Brasil ter uma presença forte no comércio internacional, gerar riqueza e divisas para financiar a infraestrutura e o desenvolvimento econômico do Brasil. E o outro são as consequências aqui dentro, que é, por falta de exportação, por isolamento político a nível internacional, a gente perder investimentos, perder emprego. Esse ano, até agosto, as remessas de lucro destinadas ao exterior foram mais de 2 bilhões de dólares, um crescimento muito acentuado em relação ao ano passado, o que reflete o processo de desnacionalização da economia brasileira. Isso tem repercussão aqui no Recife, com desemprego, com falta de recursos para Minha Casa Minha Vida, com falta de recursos para políticas sociais, que possa financiar merenda na escola, melhoria da educação pública e um transporte público de qualidade, quando a gente vê o metrô ser sucateado, ameaçado de privatização. Essa é uma das consequências de um presidente que mente para o mundo, isola o Brasil e leva a perspectiva de muito sofrimento e desespero para a maioria do povo brasileiro.
Obrigado, Excelência. Convido o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores, senhor presidente, colegas da imprensa. Boa tarde especial a todos aqueles e aquelas que nos assistem, tanto a partir das galerias, quanto a todo cidadão e cidadã que nos acompanha através da internet. Venho esse pequeno expediente conversar um pouco. Primeiro, assinar embaixo, de lado, de banda, em cima, do orador que me antecedeu, Vossa Excelência, vereador João da Costa, corroboro integralmente a fala de Vossa Excelência. Eu só deixei de sentir vergonha com essas coisas. Vergonha eu tive com o resultado da eleição presidencial. De lá para cá, tudo é consequência. A gente tem aí um pulha falando para pulhas, dizendo pulices, bobagens, sem respeito nenhum pela tribuna do Congresso, como já não tinha, sem respeito nenhum pela Assembleia da ONU. A agência Lupa achou 4 mentiras e 2 exageros nesse discurso de hoje, fora toda essa vergonha que não é alheia, é de toda uma nação, mas a minha ela ficou ali no processo eleitoral e a gente espera que isso acabe o mais cedo possível. Mas subo a tribuna para conversar um pouco sobre a comunidade que Vossa Excelência também conhece bem, a comunidade de Caranguejos Tabaiares, uma comunidade que se tornou ZEIS há 23 anos, mas que já existe há mais de 100 anos. Era inicialmente uma vila pesqueira, em que pessoas fizeram suas casas de maneira, primeiro, de maneira improvisada, mas se asseguraram naquela localidade. É uma comunidade que teve bastante apoio da Igreja Católica, e aí, a partir da década de 70, 1970, começa a se consolidar. Hoje já vivem lá mais de 5.000 pessoas, a maioria delas em casas de alvenaria. A comunidade, inclusive, foi fruto do projeto, a comunidade foi contemplada com o projeto Capibaribe Melhor, lá em 2008, em que foi feito um plano urbanístico para aquela comunidade, o que previa, entre outras coisas, a requalificação do Canal do Prado, que passa na comunidade, mas também a construção de 222 unidades habitacionais. Se previa que essas 222 unidades habitacionais seriam construídas, entregue à população de Caranguejo, antes de qualquer remoção. É um lugar que, inclusive, já tem serviços públicos, tem posto de saúde, tem escola, tem uma série de benfeitorias que foram feitas pela comunidade e pelo poder público ao longo de todos esses anos. Nos últimos anos, começou-se a se instaurar mais uma insegurança naquela comunidade. A partir do momento em que se começam as obras de requalificação do Canal do Prado, antes, inclusive, de haver projeto de construção dos habitacionais para 222 unidades. A comunidade, recentemente, inclusive, com medo de ser despejada, apresentou um pedido administrativo de regularização fundiária, agora, em 6 de junho de 2019. Pela Lei Federal 13.465, de 2017, que dispõe sobre regularização fundiária urbana e rural, diz no seu parágrafo 8º do artigo 31, que o requerimento de regulação fundiária garante aos ocupantes dos núcleos urbanos informais situados em áreas públicas a permanência em suas respectivas unidades imobiliárias, preservando-se as situações de fato já existentes, até o eventual arquivamento definitivo do processo. Então, o que acontece? No momento em que a comunidade, ou vários moradores e moradoras, protocolam um pedido administrativo de regularização fundiária, eles e elas estão garantidas naquele local, até que esse pedido seja avaliado e definido se será aceito ou não aceito. Esse pedido administrativo, na nossa prefeitura, ainda não tramitou. Mas, em 24 de julho, poucos dias depois, na verdade, pouco mais de um mês depois, o prefeito assina o decreto 32.680, em 24 de julho de 2019, dizendo que declarando de utilidade pública para fins de desapropriação total as benfeitorias localizadas nos perímetros do Canal do Prado.
Isso quer dizer, Vossas Excelências, aproximadamente 75 residências de alvenaria, residências que estão lá, algumas delas há décadas, onde vivem 100 famílias. De todas essas pessoas, das 75 residências, 25 concordaram em mudar-se para o Barbalho, 7 quilômetros distante de Caranguejo, num lugar que não é uma comunidade pesqueira, inclusive abrindo mão de sua identidade pesqueira. Mas a gente não pode deixar com que isso aconteça, Vossas Excelências. A gente precisa dialogar com a Prefeitura, e aí eu solicito, inclusive, o apoio dos vereadores e vereadoras que estão na base, para que esse decreto seja revogado. A comunidade está na luta para a ampliação das EIs, e não para a sua redução. Inclusive, já existe aqui na Casa, senhor presidente, o projeto de lei 21/2019, que trata da ampliação das EIs. Não é ainda a ampliação que a comunidade demanda. Mas é importante que a gente possa votar esse projeto de lei do Executivo, o 21, para que a gente possa começar um processo de ampliação. Eu tenho certeza que a gente conta com o apoio de todos os vereadores e vereadoras, para que a comunidade de Caranguejo possa ser consolidada. A gente está na luta, junto com a comunidade, para que o prefeito revogue o decreto. O pessoal quer a obra do canal, o pessoal não é contra a obra do canal. Mas, de acordo com os projetos realizados em 2008, primeiro tem que construir casa para essa população. Depois se pensa em desapropriar para a construção importante da obra desse canal, do canal Guarulhos, do canal do Prado. Obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o vereador André Regis. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, já que a temática é ONU e não gastos obrigatórios com educação ou com saúde, antes de fazer aqui a minha menção acerca do que ocorre no bairro de Setúbal, vou também falar um pouco sobre a ONU, sobre esse discurso do nosso presidente da ONU. Confesso que não tenho saudade alguma, vereador Gilberto Alves, do tempo que Dilma Rousseff fazia os discursos na ONU. Inclusive, um dos seus mais conhecidos discursos é justamente onde ela desenvolveu a teoria de estocar vento na ONU. Então, foi um momento de muita perplexidade científica. Então, não tenho nenhuma saudade de Dilma Rousseff discussando na ONU. Também o jornal The Guardian, ele não afirmou nada sobre o presidente da República e seu discurso. O que foi mencionado acerca do jornal The Guardian deveria ser atribuído a um repórter do jornal The Guardian, Tom Phillips, que na sua conta no Twitter fez o seu comentário. Não é o jornal que está se pronunciando em editorial. Então, é preciso ter devido cuidado com a fonte antes de utilizá-la. Então, o fato é que estamos diante de uma situação nova, novo presidente. O que está sendo atribuído a este presidente é absolutamente incompatível com a realidade, na medida em que em tão pouco tempo, ele não teria tido a capacidade destrutiva dos governos que o antecedeu, notadamente o governo do Michel Temer e também do Partido dos Trabalhadores. Mas falando aqui sobre o tema que me traz à tribuna, vereador Gilberto Alves, o bairro de Setúbal, a população, senhor presidente, se deparou esse final de semana com um risco, inclusive de vida, para várias pessoas que estavam cruzando uma pequena ponte de pedestres que foi construída entre o Parque Dona Lindu e o outro lado da Setúbal. Inclusive, bastante questionável a localização daquelas duas pontes, em decorrência do trânsito intenso e da falta de costume da população respeitar a faixa de pedestres. Mas as pontes, elas estão deterioradas. A ponte metálica, quando as pessoas estavam atravessando, alguém segurou e caiu
chegou a cair em decorrência do corrimão da ponte metálica ele ter se soltado. Então, vamos fazer os requerimentos, fomos lá, a equipe de engenharia foi lá, tirou fotografias, levantou toda a situação de uma ponte é idêntica da outra, então deveria ser colocado alerta para que outras pessoas não viessem a sofrer acidente, porque se uma pessoa cair naquele canal ali de Setúbal, pode morrer, e pode morrer atravessando uma ponte que foi construída e não tem a devida conservação, a devida manutenção. Então, iremos providenciar os requerimentos de acordo com o que solicitado pelos próprios moradores da área, notadamente em Setúbal, no bairro de Boa Viagem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Convido a vereadora Aline Mariano. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, o que me traz à tribuna no dia de hoje é algo bastante relevante, é algo que interessa a toda essa casa e tem como objetivo o fortalecimento das políticas públicas de gênero. À frente da presidência da Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres, nós temos uma agenda intensa a cumprir, tanto uma agenda nos organismos como ONGs, instituições, sejam elas públicas, privadas, institucionais, como também uma agenda externa. Enquanto, na condição de vereadora, fui procurada pela ANACRIM. A ANACRIM, hoje, é a Comissão da Mulher Criminalista de Pernambuco. E começamos, vereadora Gorete, um trabalho, enquanto vereadora desta casa, e vou levar esse trabalho que nós já iniciamos com a ANACRIM para o seio da comissão, nos presídios. Então, no dia 19/8, eu estive junto com a ANACRIM, fazendo uma fiscalização na colônia penal. E esse trabalho foi um trabalho bastante produtivo. Também participou com a ANACRIM Ulisses Dornelas, que é o responsável por assuntos penitenciários no Estado. E essa fiscalização gerou um relatório importante, onde nós elencamos pontos necessários para a ressocialização dessas mulheres. A maioria delas estão condenadas porque se envolveram com as questões relacionadas às drogas, muitas que se submeteram a dividir essa responsabilidade com os seus companheiros. E, além disso, nós temos também a questão estrutural e a questão, especialmente, de ressocialização daquelas que muitas vezes se submetem e entram para um mundo do crime, vereador André Regis, e passam a não ter mais uma aceitação na sociedade. E nesse relatório muito rico, que durou a fiscalização mais de 5 horas, ontem se consolidou com uma conversa com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, o secretário Pedro Eurico. Nós levamos esse relatório, o secretário ficou de fazer uma fiscalização in loco com a sua equipe e ficou de responder esse relatório. Todos os pontos que foram levantados
pela comissão e por mim, enquanto vereador e presidente da Comissão da Mulher nesta casa. Esse relatório tem um intuito que é exatamente o contexto, não só estrutural, mas o contexto especialmente, repito, da ressocialização dessas mulheres. Quando o secretário fizer essas respostas, que são essenciais para que a gente possa demandar em outros encaminhamentos, nós vamos divulgar no seio da comissão e aqui no plenário, aqui na tribuna, o material e as respostas para os encaminhamentos. Esse é um trabalho que está se dando e que eu não tenho dúvida que irá fortalecer muito as políticas de gênero, que são muitas os recortes. Não só a questão do enfrentamento à violência, mas também a questão da saúde da mulher, a questão da geração de emprego e renda e várias outras pautas importantes, como o fortalecimento da mulher nos espaços de poder. Hoje ainda, presidente, nós tivemos uma reunião em conjunto com as deputadas, eu, a vereadora Gorete e a vereadora Michele Collins, no seio da comissão da Comissão da Mulher na Alep, onde Gleide Ângelo é a presidente também da comissão, e foi uma reunião, senhor presidente, queria pedir para que Vossa Excelência me desse mais um minuto para concluir. É que seu tempo já terminou, ainda há um vereador inscrito para falar, vereadora, mas eu vou lhe conceder 10 segundos para Vossa Excelência terminar. Muito obrigada, presidente. Eu agradeço, mas dizer que essa reunião de hoje foi muito produtiva. As duas comissões se juntaram na Assembleia e a pauta hoje foi empreendedorismo. Essa é uma outra pauta que eu vou trazer para a gente detalhar como é que vai ser feito esse trabalho da Comissão da Mulher no Recife, na Câmara José Mariano, na Casa José Mariano e na Assembleia Legislativa, junto às deputadas estaduais, que fazem parte dessa mesma comissão na Alep. Muito obrigada. Obrigado, Excelência. Convido o último vereador inscrito, vereador Fred Ferreira. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, vereadores, boa tarde à imprensa, boa tarde, presidente. Eu subo aqui hoje nessa tribuna para replicar algo que aconteceu ali no Imbura, no domingo, que foi muito importante para o bairro do Imbura. Já tivemos há alguns meses reuniões de professores, de escolas, de grupos que são lá do Imbura, nos provocaram já para a gente fazer um desfile cívico. Então, a partir daquelas reuniões que tivemos há quase ano atrás, a gente começou a estudar. Começou a estudar com algumas escolas, alguns grupos de dança, grupos militares, e assim aconteceu. No domingo passado, no Imbura de Baixo, a gente fez na Lagoa Encantada, conseguiu dar um apoio para fazer um desfile cívico, e foi muito, mas muito bacana. A gente via as famílias ali se confraternizando, os vizinhos, os amigos, que muitas vezes, familiares que moram em outros bairros, eles chamando para estar nos bairros, e ali se confraternizando. Então eu queria agradecer de inúmeras escolas que tiveram presente naquele desfile cívico, e também alguns grupos. Eu queria citar aqui, para que ficasse registrado aqui na casa.
Eu queria agradecer à Escola Municipal Cícero Franklin Cordeiro, a diretora Emília, a Escola Mundo Feliz, da diretora Cristina, a Escola Municipal Vila Sésamo, da Ana Paula Barros, a Escola Futuro Cidadão, da diretora Rejane, da Hotelzinho Shalom, da Regina, da Escola Movimento Criativo, da Betânia, e tem alguns grupos aqui também. Tem um grupo de Zumba, que participou ali do Ibura, que participou também do desfile. Também os militares da reserva, que estava presente também ali do desfile. Um grupo de bombeiros civis, que também estava presente. O grupo dos desbravadores da Igreja Adventista de Pernambuco. Queria também aqui mandar um alô do nosso pastor Otimar. E diversas bandas aqui e outras escolas que eu não estou com o nome aqui. Então eu queria agradecer a todos que participaram daquele evento, dizer que no próximo ano esse desfile cívico vai acontecer novamente, vamos estar perto, dando apoio, incentivando para que cada vez mais esteja as oportunidades para as famílias, os vizinhos, o bairro se confraternizar nas ruas, como aconteceu no domingo passado. Então, eu quero deixar aqui registrado meu muito obrigado para todos os moradores do Ibura, que sem vocês essa festa não ia acontecer. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Encerrado o pequeno expediente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, é com muita satisfação que registro as presenças dos senhores Erivelto e Josias Amaral, 2 suplentes de vereador da cidade do Recife. Sejam bem-vindos. Nesse momento, passa ao prolongamento do expediente. Solicito ao vereador Hélio Guabiraba que faça a leitura. Discussão única do... Desculpe, Excelências. Nesse momento, peço que Vossa Excelência faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadores no plenário. Senhor presidente, 28 vereadores presentes, 7 ausentes e 4 justificativa. Obrigado, Excelência. Nesse momento, sim, passamos ao prolongamento do expediente. Peço que Vossa Excelência faça a leitura. Discussão única do requerimento de número 5890/2019, de autoria do vereador Samuel Salazar. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5891/2019, de autoria do vereador Ivan Moraes. Coloca em discussão. Gostaria de discutir, senhor presidente. Pois não, Excelência. Excelência tem 10 minutos. Mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores vereadores e vereadores, todos e todas. Venho aqui defender um voto de aplauso. Na semana passada, nós tivemos o dia de luta em defesa da população com deficiência. É um dia que a gente pensa as questões de acessibilidade e além de acessibilidade. Toda uma população, há quem diga que chega a 1/4 de nossa população, que precisa de políticas específicas para ter acesso a todos os direitos. O direito ao trabalho, o direito ao lazer, o direito à comunicação, o direito à cultura, o direito à educação, todos os direitos humanos que fazem com que todos e todas nós possamos viver nossa vida de forma plena. E aí a gente queria, nesse momento, dar um voto de aplauso a uma pessoa que, por mais de 20 anos, tem lutado incessantemente para que as pessoas com deficiência, especificamente as pessoas com deficiência visual, tenham garantido o seu direito à educação. Se trata da professora Maria Osana de Andrade Gueiros, que está aqui presente, nos honrando com sua visita à casa. Eu não tenho certeza do parentesco dela com o vereador Carlos Gueiros, não sei se há, mas se há, está em muito boas mãos. A professora Maria Osana ingressou na rede estadual de ensino em 1997. Ela é mãe de 2 pessoas, ela tem 2 filhos, Rodrigo e Ricardo, os 2 têm deficiência visual. E a oportunidade de ser mãe de 2 pessoas com esse tipo de diferença fez com que ela se arretasse mesmo e começasse a estudar mais
sobre como é que ela poderia ofertar, não apenas em casa, mas também no trabalho, um melhor serviço para essas pessoas que têm deficiência, especialmente a deficiência visual. Durante muito tempo trabalhou como professor itinerante, indo de escola em escola, prestando assistência educacional, atendendo as pessoas com deficiência visual, as pessoas cegas. Mais de 20 anos nessa luta conferem a ela o direito e o privilégio, naturalmente, de receber o aplauso dessa casa. O voto de aplauso para a professora Maria Osana, eu faço questão de dizer, não é um voto apenas para uma pessoa, mas é um voto de aplauso, e acho que todos nós e todas nós iremos aprovar esse voto de aplauso, mas é um voto de aplauso para quem luta. É um voto de aplauso para quem se depara com uma situação que pode ser interpretada como uma dificuldade, mas vê nessa dificuldade um desafio. Vê nessa dificuldade a oportunidade de aprender mais, de prosseguir mais, de se alimentar para uma luta importante. E com isso, fazer o bem não só à sua própria família, mas a dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas. A gente ainda está muito longe, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, de estarmos adequados ao que se diz ser o desenho universal. A gente precisa cada vez mais se dedicar a construir cidades, a construir estados, a construir políticas, a construir equipamentos públicos, a construir oportunidades que façam com que, no futuro, a gente nem perceba quem tem deficiência e quem não tem deficiência. Porque todo mundo precisa ter o acesso, todo mundo precisa ter a acessibilidade atitudinal, todo mundo precisa ter plenas condições de viver a vida plenamente, acessando todo e qualquer serviço público. Então, o nosso voto de aplauso para a professora Maria Osana, rogo a cada vereador e cada vereadora que vote a favor desse voto e que a gente possa, cada vez mais, lutar pelo direito de todas as pessoas com deficiência e também de suas famílias. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Continua em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nesse momento encerro o prolongamento do expediente. Senhores vereadores e vereadoras, antes de começarmos a ordem do dia, gostaria de avisar a Vossas Excelências que logo após o final da ordem do dia, faremos uma reunião extraordinária a pedido do vereador Júnior Bocão. Solicito ao vereador Carlos Gueiros que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, discussão única do requerimento 5783 a 5788, todos de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pois não, Excelência. Discussão única. Fui chamado, agora vou precisar resolver uma questão. Gostaria de pedir, informar da minha infeliz retirada agora, dizendo que eu estou a favor de toda a pauta. Se não houver voto nominal, meu voto é sim para tudo. Pois não, Excelência. Continue, Excelência. Discussão única do requerimento número 57, 87 e 88, todos 2019, de autoria... Desculpe, o número é 57, 88 e 57, 90, de 2019, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5791 a 5806, barra 2019, todos de autoria do vereador Almir Fernandes. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5837 a 5839, todos de autoria do vereador Júnior Bocão. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento número 5840 e 5841, 2019, ambos de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5842, 2019, de autoria do vereador
Júnior Bocão. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. aprovado. Discussão única do requerimento 5843 a 5850/2019, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 5851 e 5852/2019, de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 58, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, todos 2019, de autoria do operoso vereador Júnior Bocão. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5903/2019, de autoria do vereador Ivan Moraes. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 692 e 1065, respectivamente das Comissões de Legislação, Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 289/2017, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 660 e 228/2019, respectivamente das Comissões de Legislação, Justiça e de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, opinando pela aprovação do projeto de lei 320/2017, de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 638 e 604/2019, 714/2019, respectivamente das Comissões de Legislação, Justiça, de Saúde, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 151/2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres números 704 e 715/2019, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 162/2019. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres números 706 e 681/2019, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 180/2019, de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres... Adiado. Primeira discussão dos pareceres número 730/2019 e 654, também 2019, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 193/2019, de autoria do vereador Júnior Bocão. Coloco em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres números 731 e 724/2019, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça
e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 194/2019, de autoria do vereador Júnior Bocão. Coloco em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a pauta da ordem do dia, senhor presidente. Com o encerramento da pauta da ordem do dia, encerro a presente reunião e convoco os senhores vereadores para a reunião extraordinária imediatamente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem suas presenças no painel. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de novamente convidar a todos os vereadores e assessores para o curso básico de Finanças Públicas e Análise Orçamentária realizado na Comissão de Finanças e Orçamento por meio de uma parceria com a Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que será nesta quinta e sexta-feira, dias 26 de setembro e 27 de setembro, tanto manhã e tarde, no plenário desta casa. O objetivo desse curso é capacitar os membros do Poder Legislativo para realizar uma análise crítica sobre a arrecadação das receitas dos municipais, os projetos de lei de natureza orçamentária e o grau de realização dos programas de governo. Então, todos os vereadores inscritos e assessores interessados devem procurar nosso gabinete para fazer inscrição. Só relembrando que ainda tem vagas. Obrigado, Excelência. Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declara aberta a 15ª reunião extraordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o vereador Carlos Gueiros para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 79ª reunião ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 24 de setembro de 2019. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 24 dias do mês de setembro do ano 2019, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar 10 da Casa Zé Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Hélio Guabirá, Belmir Fernandes, contando com a presença dos demais vereadores membros deste poder, Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Aimé Carvalho, Alcides Teixeira, Aline Mariana, Amaro Cipriano, Ana Lúcia, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreira, Benjamin da Saúde, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Carlos Greto, Feto Ferreira, Gilberto Alves, João Moraes, Jairo Brito, James Fora, Júnior Bocão, Marco de Bria, Coreto Queiroz, Michele Colli, Natália de Menuda, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá e Samuel Salazar. Havendo um número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando, segundo o secretário, procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que foi feita. Submetida à presença do plenário, foi a ata aprovada sem restrição. Dando prosseguimento, o primeiro secretário procedesse à leitura do expediente do dia. Constaram as seguintes matérias: requerimento 509 do vereador Ivan Moraes, requerimento 5907, autoria Benjamin da Saúde, requerimento número 5917 a 5925, de autoria do vereador André Regis, requerimento número 5928, 5931, de autoria do vereador Almir Fernando. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Amaro Cipriano Maguari. Em seguida, Rinaldo Júnior. Depois, João da Costa. Seguiu-se ele, Ivan Moraes e André Regis. Aline Mariano e Fred Ferreira. Ficou encerrado assim o pequeno expediente. Foi feita a chamada regimental
e se constatou a presença dos mesmos vereadores que foram citados anteriormente. Havendo o número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta de prolongamento do expediente, da qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 5890, de autoria do vereador Samuel Salazar, formulando voto de aprovação, foi aprovado. Requerimento número 5891, de autoria do vereador Ivan Moraes, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia das seguintes matérias: discussão única do requerimento número 5783, aprovado, e até o número 5787, todo do vereador Júnior Bocão, aprovado. 5787, 2019, de autoria do vereador Reinaldo Júnior, aprovado. Discussão única do requerimento número... Como é que vai assinar a CPI do Mero? Requerimento número 5790, de autoria da vereadora Ana Lúcia, foi aprovado. Requerimento número 5793, de autoria do vereador Almir Fernando, também aprovado. Requerimento número 5799, de autoria também do mesmo vereador Almir Fernando, aprovado. Discussão única do requerimento 5873, de autoria ainda do vereador Almir Fernando, aprovado. Discussão única do requerimento número 5867, de autoria do vereador Júnior Bocão, aprovado. Requerimento número 5869, do mesmo vereador, aprovado. Discussão única do requerimento 5871, ainda do vereador Júnior Bocão, foi aprovado. E que discussão única do requerimento no 5878, do vereador ainda Júnior Bocão, aprovado. Segunda discussão dos pareceres número 692.065, das comissões de Comissão de Legislação e Justiça, de Educação e Cultura, pela aprovação do projeto de lei número 289/17, de autoria do vereador Heriberto Rafael, foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres número 638, 604/2019, 714, respectivas das comissões de Legislação e Justiça, de Saúde, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 151/2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia, aprovado. Primeira discussão dos pareceres 566/2019, 697/2019, 712/2019, 728, 729/2019, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Direitos Humanos e Cidadania, de Políticas Públicas da Juventude, de Segurança Cidadã e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 19, primeira discussão dos pareceres 730 e 600, respectivamente da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei 193, aprovado. Primeira discussão dos pareceres número 731/2019, 724/2019, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 194, de autoria do vereador Júnior Bocão, aprovado. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, do qual não constou nenhuma matéria. Em seguida, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente transferiu o grande expediente para depois de uma sessão extraordinária que seria convocado logo após o encerramento dessa sessão. Em seguida, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que está sendo lida neste momento e será assinada por quem de direito após aprovada pelo plenário. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Carlos Gueiros que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Painel registra 29 vereadores presentes,
4 ausentes e 6 justificados. Obrigado, Excelência. Passo nesse momento ao grande expediente, ou melhor, à ordem do dia. Solicito ao vereador Carlos Gueiros que faça a leitura. Segunda discussão dos pareceres números 730/2019 e 654/2019, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 193/2019, de autoria do vereador Júnior Bocão. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres número 731/2019 e 724/2019, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 194/2019, de autoria do vereador Júnior Bocão. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Encerrado a ordem do dia. Passo nesse momento ao prolongamento da ordem do dia. Solicito ao vereador Carlos Gueiros que faça a leitura. Parecer final número 741/2019 da Comissão de Redação. Parecer final da mesma comissão 742/2019. 743/2019 também da Comissão de Redação. 744, 745, 746, 747. Todos da Comissão de Redação. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Encerro o prolongamento da ordem do dia. Nesse momento, passa ao grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Rinaldo Júnior. Excelência, tem 15 minutos. Novamente, boa tarde a todos os vereadores. E eu peço a atenção de todos aqui na casa para tratar de um assunto que interessa a todos os vereadores que estão aqui presentes. Ontem, eu tive ausente dessa sessão e comuniquei à presidência, porque participei de uma atividade sindical nas ruas. Mas fui surpreendido pelos meus eleitores, pela imprensa que me pautou, a respeito se eu assinaria a CPI da merenda. E como eu não estava aqui presente, eu tive o cuidado de rememoriar todo aquele trabalho que eu fiz nas escolas, há pouco tempo atrás, de visitas, e fiz questão de olhar os textos e os áudios e os vídeos da sessão que eu perdi para eu entender o que estava acontecendo. Então eu tive a preocupação, porque muitos de vocês sabem, todos vocês sabem, que há pouco tempo atrás eu fiz grandes denúncias aqui nessa tribuna. E tive o cuidado, de forma responsável, como eu sempre fiz e sempre tratei do nosso mandato, de apresentar denúncias aqui nessa casa somente quando eu tinha feito toda uma investigação em loco. E aí eu fui surpreendido pelo vereador que está se requerendo essa CPI da merenda, uma frase que me deixou atordoado, que me deixou preocupado por conta da atividade parlamentar. Abre aspas. Não estou fazendo uma denúncia. Isso é uma suposta denúncia. Portanto, não existe um fato determinado para que a abertura de uma CPI. Mas mais ainda, eu vou mais além. Como eu procurei e tive a oportunidade de sempre estar nas ruas do Recife, sempre estar discutindo e visitando as escolas, eu olhei algumas informações
e coletei algumas informações, como, por exemplo, existe o conselho, um conselho de alimentação escolar, que é um conselho que é formado pelo executivo, formado pelos professores, formado pelos alunos e pelos diretores das escolas. E eu fiquei sabendo e tive a informação que lá, quem quer instaurar uma CPI não esteve. Tive a informação que a prefeitura e a gestão, periodicamente, diariamente, recebe amostras, através dos seus nutricionistas, dos 3 turnos das escolas, de manhã, de tarde e de noite. E nunca houve, nesse processo, nenhuma infecção hospitalar, em alguma deturpação dos alimentos que lá são consumidos. Também quero informar que quero estar presente, junto com todos vocês, para visitar em loco e apurar essas denúncias, uma denúncia, e não uma suposta denúncia. Está em loco para conhecer a realidade, mais ainda, porque eu sou muito atuante nessa área e vi de perto. Porque eu sei que nenhum vereador aqui na casa, nenhum, aceitaria que as crianças comessem um péssimo alimento. Eu sou pai de 2 crianças e a revolta está em mim. Estou à disposição de qualquer vereador. Mas quando se fala em CPI, a gente tem que ter um certo cuidado. Esses testes que são feitos periodicamente, chega a um número de 85% de satisfação. É um número, inclusive, que é aceitado pelo FNDE. É o órgão que baliza a educação básica do nosso Brasil. Esse monitoramento é feito através de nutricionistas. E aí, eu já quero convidar a quem assinou essa CPI, esses 5, me parece que a notícia que eu fiquei sabendo pela imprensa, 5 assinaturas, para a gente ir junto, conhecer o conselho, visitar as escolas, visitar os nutricionistas, antes, vereadora Aline Mariano, de chegar aqui nessa tribuna e dizer que vai instaurar uma CPI sem um fato determinado. E que ficou claro para mim que não é uma denúncia, é uma suposta denúncia. Eu tive do lado de cá, do outro lado, por muito tempo, e sempre tive responsabilidade de coletar informação. E essa é uma informação gravíssima. E é muito louvável que um vereador dessa casa levante essa bola para se discutir a merenda escolar do Recife. Eu quero estar perto, eu quero estar junto, mas não posso aceitar que de forma equivocada se queira instaurar uma CPI sem nenhum fato determinado, até porque aqueles que assinaram fiquem sabendo, não é possível aceitar no nosso regimento uma CPI sem um fato determinado. Eu escuto o vereador Jaime Asfora. Vereador Rinaldo Júnior, eu sou um dos 5 que me propus assinar o requerimento. E reitero isso aqui. Acho que isso vai além da qualidade da merenda. É preciso que essa casa se debruce sobre um fato determinado muito claro, que é o contrato, que são os contratos e o imbróglio decorrente, tanto no âmbito estadual como no municipal, entre a merenda escolar e a Casa de Farinha. A Casa de Farinha é uma empresa sobre a qual recaem várias suspeitas e sobre a qual incidiu a Operação Castelo de Farinha. 9 de setembro de 2018, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco determinou que a Prefeitura do Recife realizasse uma nova licitação para substituir a empresa Casa de Farinha. 11 de 1 de 2019, o conselheiro Carlos Porto emitiu o alerta de responsabilização ao prefeito do Recife, Geraldo Júlio, e ao secretário de Administração, Bernardo de Almeida, proibindo a empresa Casa de Farinha de contratar com o Poder Público Municipal. 25 de 3 de 2019, Decisão Judicial na Recuperação Judicial 0007.2019.8.17.2001. A juíza doutora Mauri Alexandre, da 24ª Vara Civil da capital,
decidiu que a empresa não podia reintegrar o processo licitatório da merenda escolar que a Prefeitura estava promovendo. 30 de 5 de 2019, Ministério Público de Contas requer cautelar para cancelar contrato entre a SEASA e a Casa de Farinha. Num dos inquéritos da Polícia Federal, eu acho que diretor-presidente da SEASA, Romero Fittipaldi Pontual, diz que, por a SEASA ser OS, organização social, podia contratar a Casa de Farinha sem licitação. Só que, na época, quando essa contratação, entre aspas, na visão dele, obedecendo ao princípio da legalidade, aos princípios constitucionais da impessoalidade, da eficiência, enfim, contidos no artigo 37 da Constituição Federal e a Lei de Licitações, a velha e/ou a nova, o diretor-presidente da Casa de Farinha era o seu filho, Romero Fittipaldi Pontual, filho, e suas irmãs, Marcela Coutinho Pontual e Rafaela Coutinho Pontual. De repente, também, logo depois da eleição, e não antes da eleição, a delegada Patrícia Domingos é afastada da Delegacia de Combate à Corrupção e a delegacia é extinta, de maneira não transparente, vou acabar, senhor presidente, e no rolo compressor, denunciado, inclusive, pela deputada Priscila Krause, como sempre muito atenta às questões que dizem respeito à moralidade pública. Então, por isso que eu assino, por isso que eu acho que esses fatos são graves, e por isso que eu acho que esse é o papel da Casa Parlamentar, e por isso que eu acho que está de parabéns o vereador Renato Antunes. Muito obrigado. Vossa Excelência só esqueceu de informar que o contrato com a Casa de Farinha não existe mais. Eu tive o cuidado de averiguar também isso hoje. E também, o fato que eu trouxe aqui foi referente à denúncia feita da qualidade da merenda. Também tive o desejo e fui à fonte pesquisar os métodos de controle. E achei vários. E aqui, vereador Jaime Asfora e Renato Antunes, eu já me coloco à disposição para ir com Vossa Excelência nos conselhos, conversar com os nutricionistas e, mais importante, está dentro das escolas, dentro das cozinhas. Convoco também a todos os vereadores, porque eu sei que nenhum aqui aceita merenda de péssima qualidade para nossas crianças. Eu escuto a Ayrton Luna. Muito obrigado, vereador, pela oportunidade de partilhá-lo. Eu acho que a oposição ela deve, sim, fazer as suas denúncias, fazer a sua fiscalização, fazer o seu trabalho, porque esse é o papel da oposição, assim como Vossa Excelência foi por algum tempo nesta casa. E eu acho que esse trabalho ele é importante, né, para a democracia, importante também para a qualidade do serviço público. Agora, daí a se colocar uma CPI, há uma distância muito grande quando a gente não fundamenta bem ou não tem um fato preciso, um fato determinante, certo? Com muita consistência. A gente não pode confundir um fato determinado com um determinado fato. Eu acho que nós estamos aqui falando de um determinado fato, porque é uma suposta irregularidade, né? É algo que ainda foi colocado para ser investigado por esta casa, para daí sim criar uma CPI com algo mais concreto. A CPI ela tem que estar muito bem fundamentada para ter a sua caracterização, certo? Ela tem que ser precisa, ela não pode ser genérica. Vossa Excelência colocou aí no começo da sua fala, não estou fazendo uma denúncia, estou fazendo uma suposta denúncia, então é genérico. E deve ter sinais claros e evidentes, através de alguma denúncia de algum órgão que realmente comprove que houve aquele fato que é o objeto principal da CPI. Ele tem que ter sinais claros de irregularidade, né? Só uma suposição ela não fundamenta uma CPI. E eu acho que aqui a gente está discutindo, certo, a qualidade das merendas da nossa escola e não da SEASA, né? Então, o fato determinado que está se discutindo aqui é da merenda escolar municipal e eu me coloco à disposição de Vossa Excelência, à disposição também, Renato, da oposição, de todos que queiram fiscalizar e apurar melhor esses fatos que aí estão sendo colocados. Muito obrigado. Perfeito, Ayrton. Corroboro com tudo que foi dito. E trago também algumas informações que em 2014 a Prefeitura da cidade do Recife criou o Disque Merenda, através do Conselho de Alimentação Escolar, que de lá para cá apenas 0,02% das ligações são para falar da qualidade da comida.
Por fim, eu quero dizer a todo o povo do Recife, aqui na Câmara, como eu já disse, pela terceira vez, vou dizer a quarta, nenhum vereador vai aceitar a Aline Mariano, que nossas crianças comam comida de péssima qualidade. Aqui não é uma questão, como foi dito ontem, de ser de direita ou ser de esquerda. Ex-prefeito da cidade do Recife, João da Costa. Aqui, a gente está falando de responsabilidade. Enquanto não houver um fato determinado, eu não concordo com a assinatura de uma CPI. Porém, me coloco à disposição do líder da oposição e dos demais integrantes do bloco, para em qualquer momento que tiver um fato que comprove que qualquer criança da cidade do Recife está comendo o que não presta, ou sofreu agora infecção pela péssima qualidade das merendas, eu sou o primeiro a me pronunciar aqui nessa tribuna. Porque independente de ser base, eu sou cidadão, sou pai de família, pai de 2 crianças. E esse é um assunto muito sério para a gente tratar com leviandade. Suposta denúncia, a gente não vai aceitar. Mas se tiver um fato determinado, esse que vos fala é o primeiro a sair dessa tribuna, pegar no seu braço e nas escolas verificar a qualidade dessa denúncia. Muito obrigado a todos que repartiram. Estamos à disposição. Vamos continuar o debate, que esse é um debate pela cidade do Recife. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o vereador André Regis. Vossa Excelência tem 15 minutos. Eu declino, senhor presidente. Declinou. Vereador Aline Mariano. Vereador Renato Antunes. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, antes de me debruçar sobre aquilo que venho a essa tribuna, permita-me aqui também, publicamente, oferecer meus pedidos de desculpas, uma vez que ontem entendi que havia sido tolhido o direito de fala, mas, no entanto, compreendo que, de fato, o vereador João da Costa havia retirado e, regimentalmente, Vossa Excelência não poderia me conceder o tempo para o vereador Jaime Asfora falar, embora eu deixo registrado que, dentro daquela ideia da razoabilidade, a gente deve sempre procurar, né, não ser tão regimentalista e procurar o bom debate. Mas queria pedir desculpas pela forma como falei e me dirigi a Vossa Excelência. Sobre essa tribuna não ia nem subir, mas eu apenas lamento a forma como meu amigo, colega, ex-líder da oposição, hoje da base governista e será um brilhante líder do governo, se dirigiu a mim, chamando-me de forma indireta de leviano e irresponsável, porque se não vamos admitir leviandade, é porque eu fui leviano em propor algo. E irresponsável porque, segundo ele, foi uma suposta, né, se apega a uma palavra solta dentro de um discurso para descaracterizar ou simplesmente chamar a fala ou atitude do vereador de irresponsável, como se o mandato dele fosse apenas o único que tivesse competência legal de apresentar uma denúncia ou de buscar fatos. Mas não quero me ater a isso, eu sei que isso aqui faz parte do bom debate e às vezes a gente se exalta e fala aquilo que não pode e não deve se falar. Mas o que eu trago hoje, Vossa Excelência, é com base no nosso regimento interno. Quando a gente traz uma temática de instalar uma comissão parlamentar de inquérito, primeira coisa importante, e não tenho nem como responsabilidade leviandade, estou amparado por um regimento que foi amplamente discutido nesta casa. Um terço, diz lá o artigo 133, a Câmara Municipal do Recife, a requerimento de 1/3 de seus membros, instituirá a comissão parlamentar de inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, ao qual terá poderes de investigação previsto em leis e neste regimento. Considera-se fato determinado acontecimento de relevante interesse para a vida pública, para a ordem constitucional, legal, econômica e social do município, que deverá estar devidamente caracterizado no requerimento da constituição da comissão. O requerimento para a constituição da comissão de inquérito, devidamente fundamentado, deverá especificar o fato a ser investigado e o prazo de funcionamento da comissão. O requerimento para a constituição da comissão parlamentar de inquérito será protocolado perante a comissão executiva apresentada à mesa durante as reuniões plenárias, recebido o requerimento subscrito por pelo menos 1/3 dos vereadores. O documento está pronto, estamos colhendo a assinatura e levando para aqueles vereadores, inicialmente, que coadunam com a gente, que não é um fato determinado pelo vereador Renato Antunes, mas que foi levantado pelo próprio sindicato dos professores,
pelos pais e alunos de diversas escolas do Recife, das quais, vereador Reinaldo Júnior, eu tive o cuidado de visitar no mínimo 40 delas. Faço parte do Conselho Municipal de Educação, onde por diversas vezes foi tocado nesse assunto e consta em ata do Conselho. Eu posso pedir através do meu mandato e vou fazer isso. Todas as atas dos últimos 2 anos, Vossa Excelência vai ver que existem diversas denúncias referentes à educação. Então não é um fato isolado, é um fato comprovado em diversas escolas. Saiu em jornais, em blogs, que alunos estão recebendo carne processada com caldo que não é caldo dentro de sacola plástica. Vossa Excelência sabe quanto é que se gasta com merenda escolar hoje em Recife? Vossa Excelência tocou aqui no Plano Nacional, vou até ler porque é importante ler, no Plano Nacional de Alimentação Escolar, Resolução 26 de 2013 do Governo Federal. Até porque nossa merenda escolar é custeada com recurso federal. E existe todo um plano estratégico que dá a diretriz como deve ser feita a merenda. Eu fiz uma audiência pública aqui, eu tive o cuidado de, antes de propor uma CPI, de fazer audiência, de pedir pedido de informação, diversas reuniões no Conselho, mas a gente não tem resposta. E lá existe, foi apresentado um PowerPoint muito bonito, mas a diferença do PowerPoint e da prática é discrepante, vereador. E aí a gente precisa apurar esse fato sem paixão partidária e sem paixão de dizer que hoje eu estou na base, eu estou no governo, Vossa Excelência estava na oposição, hoje é base. Mas a gente não vai por esse viés. É como bem falou Vossa Excelência, são as crianças que estão recebendo maçã podre, banana estragada, uma comida que é insuficiente, que eu tenho coragem, que eu não tenho coragem de dar aquela comida para os meus filhos. Tenho certeza que Vossa Excelência também não teria coragem. Então a gente precisa ser transparente, então não é irresponsabilidade, não é leviandade, é compromisso com aquele contribuinte que paga R$900 por uma criança. O vereador André Regis tem um trabalho, raio-x nas escolas, quem tiver curiosidade pode visitar lá. Existem diversas situações que é colocado ali, mas não há essa preocupação. Porque quando a oposição fala, é porque a oposição é inimiga da gestão, e não é, senhores. Bem falou o vereador Ayrton Luna, a oposição tem um papel importante na democracia e precisa ser respeitada, e não ser classificada como leviano ou irresponsável. Se a gente traz uma denúncia, é porque existe sindicato que atestou, pais e alunos que atestou, escolas foram visitadas, o Conselho está ciente da situação, e a CPI não tem caráter meramente punitivo. Ela não vai julgar, ela não já estabelece o pré-julgamento, ela apura um fato. Então, essa Casa Legislativa, ao instaurar uma CPI, ela já não coloca o carimbo de condenação, não, senão não seria CPI, e nós não seríamos vereadores, seríamos juiz. A CPI aponta uma situação e a gente vai investigar se é consistente ou não. Vamos dar nossa parcela de contribuição. Então, não existe leviandade nisso. O que existe é responsabilidade com o contribuinte, que paga 123 milhões de reais por ano por uma alimentação escolar que não é condizente com o PowerPoint da Prefeitura. Senhores, eu fiz aqui audiência pública, é só buscar lá no nossa tão competente página na nossa TV Câmara que gravou, está lá. A Prefeitura apresentou um plano que era do primeiro mundo. Eu me senti numa escola de primeiro mundo, mas não é essa a prática da escola lá em Monte Verde, não é essa a prática das escolas que eu tenho visitado no Dancidez, não é essa a prática das escolas da Zona Norte. Então vamos fazer o nosso trabalho também com responsabilidade. Quando eu falo que é para a gente instaurar uma CPI, não estou querendo ser contra a Prefeitura, contra o prefeito, mas se tiver fatos que precisam ser punidos, vamos buscar os punidos. Se tem um contrato que está sob suspeita, como bem falou o vereador Jaime Asfora, mesmo o contrato extinto, vereador Rinaldo, isso não extingue responsabilidade. Exatamente. O contrato foi extinto, uma nova empresa foi contratada através de licitação, mas se houver indícios de irregularidades e comprovada irregularidade, alguém tem que ressarcir o cofre público. Alguém tem que ser acusado ou não de improbidade administrativa. Então, a extinção de um contrato não tira de nós o poder de investigar um contrato que houve fraude, e se assim está o Ministério Público de Contas dizendo, o Tribunal de Contas está investigando, e compete a nós da nossa parcela de contribuição. Então, o que eu falei ontem, eu quero deixar claro. Propor a instauração de uma CPI não gera e não está o carimbo de punição ou de condenação. Queremos passar a merenda escolar limpo. Esses 123 milhões estão sendo empregados da forma correta? Esses 123 milhões está gerando uma alimentação que seja digna para as nossas crianças? Será que eu comeria daquela comida? Tratei de um caso aqui, Excelência, e levamos isso para o Conselho também de Educação, estava lá. Quem denunciou foi a Associação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil, os ADIs, ADEs.
Uma criança de 2 anos recebe uma banana para comer, vereador João da Costa. Uma banana. Se essa banana cai, aquela criança não tem mais direito, porque só chega uma banana por criança. Então a alimentação per capita não está chegando na ponta da linha para as crianças como deve chegar. Se isso não é fato determinante, o que é, pelo amor de Deus? Então eu não aceito ser chamado de irresponsável leviano. Eu tenho um compromisso com a cidade do Recife, tenho um compromisso, sobretudo, não com partidos políticos, embora integre um partido político, não com liderança política, embora faça parte de um grupo político, mas o meu compromisso é com o povo do Recife, com a minha consciência, que me faz estar aqui diuturnamente e noturnamente também, como Vossas Excelências o fazem, trabalhando pelo bem-estar do povo do Recife. Eu quero escutar o vereador Jaime Asfora com muita alegria. Vereador Renato Antunes, na quinta passada fiz uma homenagem aqui aos 40 anos do Centro Josué de Castro. E nas pesquisas sobre o professor Josué de Castro, geógrafo, médico, sociólogo, uma das personalidades mais influentes do século XX. Enfim, eu descobri que ele foi o responsável pela criação do conceito de merenda escolar. Até então, o Brasil não tinha merenda escolar, né? Como ele foi o criador do conceito, como ele foi o criador de outros conceitos, como o moderno conceito de salário mínimo, etc. Mas, bem, eu estou dizendo isso para mostrar a importância da merenda e para repisar que esse é um fato determinado, na minha opinião. A má qualidade da merenda que atinge todas as escolas é um fato determinado. E é um fato que diz respeito, mesmo hoje, 40 e poucos anos depois da morte de Josué de Castro, ainda subalimentando os estudantes, né? E a importância estratégica da merenda que ele viu lá atrás, na década de 60, continua hoje, porque Recife ainda tem um mescaranguejo morando em palafitas e tem muita gente passando fome, ao contrário do que diz o presidente da República. Tem muita gente passando fome aqui perto, em Santa Amaro, morando em palafita aqui perto, em Santa Amaro, inclusive, aqui junto, né? Então, eu acho que esse é um fato determinado, mas acho também, Vossa Excelência está estudando, me propõe ajudar, me propus ajudar, que é importante colocar luz sobre a questão licitatória, a questão do contrato, porque, como disse Vossa Excelência, o contrato não foi extinto, e a responsabilidade foi extinta junto, não. A responsabilidade tem que ser, a apuração delas tem que continuar. Outra coisa, o contrato não foi rescindido ou extinto por vontade própria da Prefeitura, não. Foi porque ela foi impelida por denúncias pelo Tribunal de Contas, pela Polícia Federal, pela antiga DECASP, que foi extinta. Então, é preciso jogar luz sobre isso. Até porque há sempre, isso no Brasil todo, mas é importante colocar luz sobre isso aqui na Prefeitura do Recife também. Há sempre questionamentos que devem ser esclarecidos sobre 2 contratos onde a Prefeitura gasta muito dinheiro. O da merenda, que inclusive é preciso perguntar, há sobrepreço? Eu não sei responder. Uma CPI pode ir a fundo nisso. Há sobrepreço? Me parece muito alto também para a qualidade. A entrega não é boa. Inclusive, tem um relatório aqui do TCE, que diz que não há comprovação da entrega de 23 milhões de gêneros alimentícios. 23 milhões, em determinado momento, não foram comprovados a sua entrega. Então, é preciso jogar luz sobre isso. Outro é o contrato do lixo, que sempre foi fonte de corrupção, no Brasil todo, em prefeituras municipais. Sempre foi fonte de corrupção. Então, é preciso jogar luz sobre isso, e Vossa Excelência está de parabéns, porque o incômodo que isso causou no governo, e eu já senti, e o frisson que isso causou no governo, prova que Vossa Excelência está no caminho certo. Obrigado, vereador Jaime, incorporo a vossa parte. Em tempo ainda escuto o vereador Jaime, Fred Ferreira. Vereador, eu fico triste de vereadores dessa casa subir à tribuna e chamar um ato desse de irresponsabilidade. Se conhecesse um pouquinho da sua história, da sua trajetória política, e de poucos aqui nessa casa, que eu conto numa mão, que tem esse trabalho nas escolas, você, Vossa Senhoria, o vereador André Regis, a vereadora Ana Lúcia. Então, falam com propriedade daquilo que conhece e daquilo que vivencia. Então, quero parabenizar a sua atitude, quero mostrar para a população da cidade do Recife que tem vereadores com autonomia, não tem rabo preso com ninguém e que possa soltar a voz para a cidade do Recife. Quero dizer aqui que pode contar comigo, que a gente vai estar junto, porque eu sei da sua luta. Eu sei da sua luta nas escolas, que não é fácil. Você aqui não está subindo aqui para dizer que é da oposição e dizer que tem algo de errado, não.
porque você é um cara coerente, você é um cara realista. Então pode contar comigo que a gente vai estar junto nessa defesa, porque não é brincadeira e você não está brincando aqui com a cidade do Recife e não é com as pessoas daqui que lhe colocaram aqui para representar o povo do Recife. Obrigado, vereador Fred Ferreira. E como bem falou Vossa Excelência, essa não é uma luta apenas minha. É uma luta desta casa, é uma luta do povo do Recife. Vossa Excelência acompanhou comigo, inclusive, visitas. Nós fizemos visitas juntas, lá no Alto Santa Terezinha. Fizemos uma comissão, né, suprapartidária para visitar algumas escolas. De maneira que o que foi posto, o que foi denunciado não é fato determinado. Eu não sei o que é fato determinado. Mas quero deixar registrado que a CPI tem esse caráter, vereador Aderaldo Pinto, investigativo. Não está acusando. Se tiver erro, vamos buscar os culpados. Se não tiver, lavamos, passamos a limpo. Quem não teme, né? Diz o ditado, né? Como é que fala o ditado? Quem não deve, não teme, né? Assim? Então, por que esse burburinho todo? Tem algo a temer, tem algo a esconder? Não. Se tem 123 milhões que estão sendo empregados, esses 123 milhões tem que ser devidamente justificado. Não pode a gestora da escola, coitada da professora, que tem que ir lá ensinar matemática, português, fazer de das tripas corações, na hora de receber o saco de maçã, vai contar a maçã, em vez de ter 100, tem 50. Das 50, 20 está podre. Pelo amor de Deus, se isso não é fato determinado, eu não sei o que é. Mas eu quero aqui deixar meu apreço a esta casa, em nenhum momento quis colocar essa casa em xeque, pelo contrário, eu acho que instaurar uma CPI aumenta a nossa autoestima e mostra nossa autonomia e nossa independência enquanto casa legislativa, que tem um poder, sim, legal, constitucional, regimental, previsto na Constituição Maior e na Lei Orgânica, de investigar e de fiscalizar. E eu conto com a sensibilidade dos senhores e das senhoras. Hoje são apenas 5, não, são 6 já. O vereador Rogério De Luca também se dispôs. Mas na próxima segunda-feira vamos apresentar aqui, se Deus permitir, e todos os vereadores entender, quem sabe os 39 vereadores assinando, para a gente investigar a fundo, fazer aí uma comissão suprapartidária. Faço nem questão de ser o relator, presidente, mas que todos possamos dar uma explicação, vereador Jair Mais Fora, e que a merenda melhore, porque esse é o foco da nossa luta. A todos uma boa tarde, que Deus nos abençoe, que abençoe a cidade do Recife. Obrigado, Excelência. Nesse momento encerra o grande expediente e passa ao tempo de liderança. Convido o vereador André Regis. Vossa Excelência tem 10 minutos sem apartes. Presidente, subo para ocupar o tempo de liderança, mas dando prosseguimento à discussão tão relevante que estamos tendo no dia. Esse é um tema que diz respeito ao futuro. A gente acompanha a realidade da rede pública do Recife há 6 anos. Há 6 anos, nós temos uma metodologia própria de acompanhamento de todas as escolas. Nós já fizemos aqui, desta tribuna, diversos pronunciamentos e já conseguimos aprovar mais de 2.000 requerimentos pedindo providências acerca da nossa rede escolar. No que se refere à merenda, há uma reclamação das gestoras de que a quantidade é insuficiente. A prefeitura tem diminuído o número, aliás, a quantidade que tem chegado às crianças, e isso tem causado uma insatisfação, inclusive porque as crianças, a sua grande maioria, só tem acesso àquela alimentação. A criança chega com fome na escola, a criança precisa daquela merenda, que tem que ser de qualidade, para que ela aguente não apenas a jornada escolar, mas até mesmo a longa jornada diária, ante ao fato de que muitas das nossas crianças, ou a maioria delas, são vulneráveis socialmente. Então, o tema merenda é um tema extremamente importante. Dentre os itens que nós consideramos fundamentais, certamente merenda é prioritário. O que também eu posso até relatar
em minhas fiscalizações, até pessoais, não apenas da minha equipe, uma coisa que me chamou a atenção na operação Volta às Aulas, que nós fizemos este ano, e foi relatado aqui da tribuna. Veja, eu subi a esta tribuna para relatar diversos problemas com merenda ao longo dos últimos anos. Inclusive, recordo que a mais recente crítica minha, pessoal, foi que na escola Carla Patrícia, primeiro dia de aula deste ano letivo, as crianças receberam um saquinho de refresco adoçado, não é suco, e elas receberam um chocolate, diamante negro, ou era ouro branco. Fui reclamar, a prefeitura disse brinde, que brinde é esse? Um brinde que é de baixa qualidade? Ou seja, o brinde deveria ser uma alimentação reforçada, e não uma alimentação deficiente. Então, foi relatado, e aqui a gente fez a denúncia, e nós também encaminhamos diretamente diversas denúncias de tudo que a gente encontra ao longo do processo de fiscalização para os órgãos de controle. A Promotoria de Educação já recebeu diversos procedimentos. O Ministério Público de Contas já recebeu diversas denúncias do nosso gabinete por tudo que a gente encontra. Eu, de fato, me coloco à disposição, não li ainda o requerimento do vereador Renato Antunes, mas já me coloco à disposição para assinar, se for o caso. Porque não há nenhum prejuízo para a atividade legislativa, não há nenhum dano possível às crianças e à rede escolar se aqui for instalada uma comissão parlamentar de inquérito. Porque a comissão parlamentar de inquérito, ela tem os poderes que nós temos e mais o poder próprio das investigações das autoridades policiais, no que se refere a pedido de quebra de sigilo fiscal, sigilo bancário. A comissão parlamentar de inquérito, ela é uma garantia constitucional, inclusive da minoria, investigar a maioria. Ela tem todos os pilares democráticos de controle da administração pública. Nós seguimos, na nossa lei orgânica, simetricamente, o que está estabelecido na Constituição. O que nós fizermos aqui será encaminhado para os órgãos de controle, o Ministério Público. E se o Ministério Público entender que há algo a ser responsabilizado, ele dará prosseguimento. Se entender que não tem, arquiva-se. Da mesma forma que o que for apurado na comissão parlamentar de inquérito aqui, pode-se chegar à conclusão de que nada há de irregular. E a própria comissão parlamentar de inquérito dará ciência apenas de que nada encontrou de forma irregular. Então, eu parabenizo até a postura do vereador Renato Antunes. Ninguém aqui pode ser acusado de irresponsável por estar exercendo um direito emanado do próprio mandato. E se tem que ter 13 assinaturas, 13 assinaturas é porque é um número razoável para que haja abertura, ou seja, levando em consideração, inclusive, o princípio simétrico da Constituição. Se o vereador não conseguir 13 assinaturas, fez parte do jogo democrático. Mas eu digo até que Vossa Excelência não vai encontrar, porque nós não temos aqui uma oposição que some mais do que a meia dúzia de vereadores. Então, na verdade, o que Vossa Excelência, e Vossa Excelência como um político que chegou aqui, mas já demonstra que ser bastante experiente na vida, e Vossa Excelência dá sinais de que é talhado para o processo político, Vossa Excelência sabe que, ao levantar a discussão, já está ganhando. Se um vereador subiu à tribuna da base do governo para reclamar, Vossa Excelência já cumpriu o seu papel de colocar o tema na ordem do dia. Certamente,
amanhã a Prefeitura será muito mais vigilante no que se refere à merenda escolar do que ela é até a presente data. Vossa Excelência conseguiu um resultado antecipado. Se tem tanta gente preocupada com o tema, e deveria ser uma preocupação mesmo intensa e constante, lamentavelmente, nós vivemos num país onde aqui tem tantos vereadores que têm filhos, mas nenhum vereador aqui tem uma criança na rede municipal. Se a rede municipal é tão boa como se diz, por que ninguém matricula um filho seu na rede escolar? A rede escolar custa mais de R$ 900 por mês cada criança. Quem é que vai colocar... Se você encontrar um pai, que se você der um cheque, olha, aqui está um cheque, você tem um cheque para matricular sua criança em onde quer que você encontre a escola. Está aqui, R$ 500, R$ 300. O pai vai preferir um cheque de R$ 300 a colocar na escola pública que custa R$ 900 por mês. Alguma coisa está de errado. Essa escola, ela não tem a qualidade adequada. Mas o mais grave do que isso é que existe uma relação, sim, vereador Renato Antunes, entre a qualidade da merenda e o resultado do IDEB da Prova Brasil. O dia que a gente acordar aqui para discutir o resultado da Prova Brasil, teremos dado um grande salto, porque não é somente pela merenda, mas quem colocaria a sua criança para estudar numa escola que a probabilidade da criança ser alfabetizada no 9º ano do ensino fundamental fosse de 25%. Porque esse é o resultado da Prova Brasil. Então, levando em consideração que há uma reclamação das gestoras da rede escolar do Recife, de que a merenda tem sido insuficiente para atender às demandas das crianças, só esse fato, que é absolutamente relevante, já seria suficiente para que assinássemos o pedido de Vossa Excelência, o requerimento de Vossa Excelência, pedindo a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, que certamente teria a capacidade, teria maiores instrumentos de pressão sobre a Prefeitura para que ela oferte uma merenda de melhor qualidade e que a nossa criança efetivamente vá para a escola, seja alimentada, brinque e, essencialmente, que ela aprenda. Muito obrigado, senhora presidente. Convido a vereadora Alene Mariano para seu pronunciamento no tempo de liderança pelo PP. Senhora presidente, colegas vereadores, público presente, eu não poderia me omitir, não poderia deixar de me pronunciar nesta tribuna acerca de uma matéria tão importante, vereadores, e que eu tenho certeza que interessa a todos nesta casa. Certamente esse debate ele não deve se encerrar por aqui, até porque fui impedida, pela questão regimental, de fazer o à parte. Eu gostaria de ter feito a pergunta diretamente ao vereador que estava à tribuna, mas, infelizmente, não consegui fazer essa pergunta e vou ficar sem essa resposta, porque o vereador proponente, mesmo eu dizendo que iria fazer algumas indagações, ele não pôde ficar e, certamente, ele deve trazer essas respostas. Eu já fui líder da oposição nesta casa e líder do governo, vereadores, e já pedi uma CPI aqui, e eu tinha elementos, à época, para instaurar uma CPI nesta casa. Mas a CPI é algo muito sério. É algo que você tem, que é regimental e qualquer vereador pode dar entrada numa CPI para apurar um fato, uma irregularidade, mas para isso nós temos que esgotar
todas as instâncias e todas as prerrogativas que nós temos nesse poder. Isso é fato. Então, era muito importante, por exemplo, o vereador responder, já que pediu uma CPI, disse que fez pedidos de informação, realizou audiências públicas, faz parte do conselho, respondeu, teve, inclusive, por parte das gestoras, algumas reclamações, enfim. Mas era muito importante que ele pudesse responder, por exemplo, se fez uma fiscalização in loco. Isso é importante. Fiscalização é uma das prerrogativas mais importantes, e se não fez, poderia fazer, e eu quero fazer parte, inclusive, desta comissão, para que a gente possa usar todas as prerrogativas deste poder. Por exemplo, rede de educação na cidade do Recife. Quando se fecha uma determinada empresa que é responsável pela merenda, existe um cardápio. O cardápio não é aleatório. Não é o cardápio que está na cabeça de quem é o responsável pelas entregas da merenda. Esse cardápio, ele é aprovado pelos nutricionistas da rede e esse cardápio ele tem que ser cumprido. Então, a coisa mais básica e elementar é o vereador que pensa em entrar com a CPI, só consegue dar entrada na CPI se conseguir as assinaturas, ele ter feito esse dever de casa. Seja a comissão de educação, ou seja os vereadores que queiram buscar as informações, escolher o dia da semana e chegar lá para ver se esse cardápio está sendo oferecido. Porque o cardápio, ele é divulgado, inclusive, com antecedência, e os alimentos têm que ser exatamente o que compõe no fechamento do contrato. Os componentes que são fechados no contrato alimentar. Então, é algo bem básico, vereadores. Muito básico isso, e essencial. Como não fazer isso e já pedir uma CPI? Isso é importante. Não é só escutar uma denúncia pontual e já pedir uma CPI. Foi feito essa fiscalização, eu pergunto. O vereador escolheu os dias da semana e foi lá para ver se o cardápio bate com o que foi fechado, sim ou não. Se fez e chegou lá e o cardápio não era aquele, era, por exemplo, suco com biscoito maisena, porque eu já fiz. Eu já fiz isso como líder da oposição. Eu bati em várias escolas diferentes e, chegando lá, se comprovou que tinha crianças que nunca tinham provado sequer o que se apontava no cardápio o ano inteiro. Nunca tinham provado aqueles alimentos que foi fechado. É fato, eu passei uma semana fazendo isso. Então, isso é essencial. É pedido de informação, é uma audiência pública, é uma fiscalização desta natureza e que, independente de estar na base ou estar na oposição, pode ter certeza que eu não jamais deixaria que as crianças elas se alimentassem de uma forma indigna, se pagando caro por um serviço. Essa história de dizer, não vai conseguir as 13 assinaturas porque a oposição somos menos do que 13, não é verdade. Porque aqui ninguém é responsável de deixar que as crianças, elas paguem um preço tão alto por isso. Não é verdade. Eu tenho certeza que, independente de ser governo ou oposição aqui nesta casa, se algo desta natureza fosse comprovada, nós faríamos sim. Sabe por quê? Porque a própria prefeitura não pode ser enganada. Se a empresa não está agindo de forma correta, que a prefeitura cancele o contrato.
Então, a prefeitura também está sendo enganada. Então, nós estamos fazendo aqui cumprir bem o nosso papel, enquanto fiscais. Portanto, vamos estourar todas as prerrogativas deste poder, seja o pedido de informação, seja a audiência pública, seja a fiscalização em loco, mas pedir uma CPI sem ter feito o dever de casa, isso eu não admito. Também não vou admitir, vereador, porque está na oposição aqui, dizer que não tem assinatura suficiente, porque só os que estão na oposição assinaria. Eu assino toda hora. Sabe por quê? Porque certamente o prefeito dessa cidade e o secretário não seriam irresponsáveis para permitir que as nossas crianças possam estar lá, sendo ludibriadas por uma empresa irresponsável. Agora, antes de apontar, antes de pedir essa CPI, nós temos que estourar todos os instrumentos legais deste poder. Se assim não for feito, eu digo aqui, sem nenhum problema, digo que, para mim, não passa de pirotecnia. E digo mais, estou à disposição, não só para me reunir com o Conselho de Educação, não só para ouvir os pais, não só para conversar com os gestores, como fazer exatamente essas blitz que eu sempre fiz com muita tranquilidade. E é por isso que a única CPI, durante 10 anos de mandato que eu pedi nesta casa, foi acerca do lixo. E que o prefeito, à época, pediu de forma apressada para que 4 governistas retirassem a assinatura, e as assinaturas foram retiradas aqui na presença da imprensa. Como é que você assina e retira as assinaturas e ainda dá a declaração? Acabei de receber uma ligação da prefeitura da cidade do Recife pedindo para retirar, é por isso que eu estou retirando. Vocês podem ter certeza, vereador Rinaldo Júnior, que, independente de estar na base de governo e da oposição, eu faço com tranquilidade. Agora, a gente não pode pedir uma CPI de brincadeira nesta casa. Não estou dizendo com isso que não é um direito do vereador, não estou tirando o mérito e a importância, mas é importante que ele diga que, além de ter ouvido dos gestores, ele também foi lá em loco e flagrou o cardápio que não era aquele, que ele comeu junto lá para saber o sabor da alimentação, que ele levou junto com ele uma nutricionista, por exemplo, para ver a questão da qualidade. Isso é muito sério. Mas tenho certeza que ele vai me responder todas essas indagações e, a partir daí, vamos avaliar. Vamos avaliar se, de fato, esse pedido é um pedido de um vereador que está preocupado com a merenda das crianças ou se o vereador está preocupado com as eleições do próximo ano. Muito obrigada. Nada havendo a tratar, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, quarta-feira, às 15 horas, no horário regimental.